Salve, salve entusiastas da inovação, meu nome é Vinícius Flores, você deve estar vendo que estamos aqui em um lugar um pouco diferente. Esse é o Ctrl+I, dessa vez itinerante no Quero Café, e antes de mais nada agradecer a equipe do Quero Café aqui de Lajeado que cedeu esse espaço. Nos bastidores conversávamos sobre as cafeterias e o boom das cafeterias na Europa na era do iluminismo. Há uma associação entre o café e as ideias, nada melhor do que bater um papo sobre inovação, sobre desenvolvimento local, aqui no Quero Café, uma cafeteria local de renome, né? Renome nacional. Para bater esse papo, eu estou aqui com o meu colega Bruno Bittenbender, um dos líderes das áreas de negócios da Interact, a empresa que eu atuo, e o nosso convidado não é nada mais, nada menos de que Cristiano Zanin. Não é um advogado, mas ele é o diretor executivo da Agência de Desenvolvimento e Inovação Local, a AGIO, tem mestrado em Indústria Criativa pela Fevale, pós-graduação em Educação Profissional e é formado em Administração. Cristiano, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco, vir tomar um café aqui no Quero. Eu que agradeço o convite para a gente ter essa conversa e fico feliz mesmo de a gente ter esse bate-papo. Conta um pouco pra gente, tu é um sujeito aqui de Lajeado, como é que tu foi parar na AGIO? Conta um pouco da tua história. Muito legal, Vinícius. Agora eu digo que eu sou de Lajeado, né? Mas eu originalmente sou de Santa Maria, morei muito tempo em Porto Alegre, onde eu fiz minha formação, até minha graduação em administração. Minha família é de Santa Maria? Minha família é de Santa Maria. A tua família é também? A minha também. Que legal. Não, é um bom lugar, né, para se crescer lá. E aí o que aconteceu foi que eu tive a experiência de morar fora, na Austrália. Quando eu voltei, eu trabalhei muito tempo com intercâmbio. Né? Morou onde na Austrália? Morei em Sydney. Em Sydney, capital. Quando eu saí da experiência com intercâmbio, eu resolvi empreender. Né? Isso foi final de 2011, início de 2012, ou seja, faz 10 anos aí que eu já estou nessa vida de empreendedor. Retornando da Austrália. Isso? Não, depois ainda, né? Eu voltei da Austrália, fiquei trabalhando com intercâmbio um tempo numa agência, né? Daí que eu fui consultor de viagens, depois gerente de produto, depois gerente da agência. Aí saí, empreendi, fiz um hostel em Porto Alegre, depois outro hostel em Fortaleza e vi que não era um negócio para mim, né? A hotelaria é um negócio legal, tudo, mas resolvi, né? Porto Alegre fechou, Fortaleza a gente vendeu. E aí eu fui empreender na área de educação, que era o que eu gosto mesmo, que é o que eu gosto, com intercâmbio, né? E aí eu fundei a Yonder Education, né, que era uma edtech. Isso foi no final de 2017. E aí foi assim que eu vim parar em Lajeado pela primeira vez. Pela educação? Pela educação, Eu estava morando na Itália na época e como eu estava fazendo uma empresa que era para intercâmbio, né, era para mandar brasileiros para outros países, eu pensei, eu tenho que voltar para o Brasil, estabelecer essa empresa no Brasil. Depois eu vejo o que eu faço, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu não queria ficar em Porto Alegre e eu já conhecia Lajeado, né? Meu pai, há muito tempo e por muito tempo foi consultor de uma empresa daqui. Minha irmã morou aqui para trabalhar no Bruno Born, né? Então eu já tinha familiaridade, né? Familiarização com a cidade. E aí resolvi vir passar uma semana aqui para ver como é que estava o ambiente e tal. Gostei, aluguei um Airbnb, gostei muito da cidade. Falei, cara, eu vou vir para cá, botar a empresa aqui, já que o negócio cada vez mais estava... Como eu queria atender nível de Brasil, não importava o lugar que eu estava, né? E sim a qualidade de vida que eu queria ter. Né? E aí decidi ir para o Lajeado, acabei incubando a empresa que eu tinha no Tecnovates. Né? E é assim que começou a minha relação com a inovação. Né? Então foi ali dentro do Tecnovates, aí começou essa questão de entender como é que funcionava um parque tecnológico, o que era uma startup, né? Os ambientes de inovação, o ecossistema de inovação. Até então tu não tinha contato com esse tipo de ambiente? Não. Na realidade, isso é uma coisa muito interessante até, né, falar, porque eu nem tinha o entendimento que o negócio que eu tinha era uma startup. Eu estava fazendo uma empresa nova. Isso é uma parada bem interessante, né? A gente tem uma primeira impressão de que são só alguns nichos específicos de atividade, alguns perfis de empresa que esse negócio tem a ver com inovação. Eu vendo intercâmbio, eu trabalho com educação, isso não tem nada a ver com inovação, não tem como eu mexer com tecnologia.
Na real, sempre casa, né? E aí aconteceu isso, né? Foi procurando lugares para colocar a empresa aqui. Eu acabei lá no Tecnovates. Na época eu conversei com a professora Cintia Agostini, né? E ela falou, não, claro, o negócio que vocês estão propondo é inovador, né? É diferente das agências tradicionais. Então faz o pitch aí, defende, se passar, vocês incubam e aí tem toda a estrutura, tem todo o suporte, né? E aí que começou esse aprendizado. No decorrer, né, da Yonder, que era a empresa que eu tinha, com 2 sócios, foi que eu fui aprofundando nesse mundo daí de startup, de investidor anjo, de toda essa realidade. Inclusive, a Yonder foi, em 2019, listada como uma das 434 edtechs do Brasil, né, pelo relatório da KPMG junto com o Distrito. Né, então, realmente estava muito legal. Aí o que aconteceu foi que nós tivemos um investidor de Novo Hamburgo, acabei indo para lá, daí para incubar também no Fevale Tech Park, então foram 2 projetos separados, a gente deixou um projeto incubado aqui, fomos incubar a empresa também lá. Foi quando eu comecei meu mestrado de indústria criativa, e aí teve a pandemia, né? Então é E recente. aí fechou, né? Fechou Fronteira, fechou toda a dinâmica de mobilidade. Já cancelando tudo sem saber o que ia acontecer. Meus sócios decidiram querer fechar a empresa. Então nós éramos 3, eu era a minoria, então bom, ok, vamos fechar, né? Eu acabei abrindo um outro CNPJ porque eu gosto desse mercado e continuei trabalhando isso em paralelo. E aí acabei entrando, como eu estava no mestrado, né? Já tinha toda essa experiência com os ambientes de inovação. Acabei entrando para o programa Inova RS do Governo do Estado, né, para ser gestor de inovação na região de Santa Maria, lá na região central. Para trabalhar com ecossistemas de inovação. E aí, aquelas coisas, aquelas sinergias da vida, né? Foi muito interessante que no primeiro semestre de 2020, que era o primeiro semestre, que foi quando aconteceu a pandemia, que a gente fechou a empresa, que eu estava começando o mestrado, eu tinha uma cadeira que era Innovation and Entrepreneurship, né? Inovação e empreendedorismo. Era uma cadeira em inglês. Por causa disso, era só eu e mais 2 colegas, né? Não tinham muitos inscritos. E aí era praticamente uma aula particular. E tudo que aquela aula falava era ambientes de inovação, ecossistemas de inovação, né? E no mestrado tem muito de a gente ter que ler e debater na aula. E como nós era só 3, não tinha escapatória, não tinha, vou deixar. Vou dar um migué e deixar os outros falar. Quieto aqui. Dessa vez eu vou ler, né? Né? E aí tu vê, né? E aí naquele mesmo semestre acabei entrando para trabalhar com ecossistema de inovação. Então eu entrei a experiência para trabalhar no governo do estado nisso me sentindo muito preparado, muito amparado pela academia, né? E justamente porque isso, porque no ecossistema de inovação a gente tem que ter essa relação da empresa, academia e governo, né? Então, assim que eu comecei, eu passei de empreendedor, né, a trabalhar com o ecossistema de inovação, e a vinda para Lajeado daí foi uma consequência, né? Porque e aí são sinergias legais também, porque quando a primeira vez que eu morei aqui, né, incubado lá no Tecnovates e tudo, eu passei a participar do Taquari Valley, que é um coletivo aqui de empreendedorismo e inovação. E mesmo indo embora, eu não deixei de participar do grupo, né? Sempre acompanhei tudo. E aí foi através desse grupo que no final de 2020 eu fiquei sabendo da vaga para diretor executivo da agência de inovação que estava por ser lançada aqui em Lajeado, né? E aí mandei mensagem para as pessoas que eu conhecia aqui, que eu sabia que estavam envolvidas no movimento Promove Lajeado. E aí falaram, não, claro, isso aí, te inscreve, né? Tu tem o perfil. Acabei fazendo o processo seletivo no início de 2021. E em maio de 2021, então eu voltei para Lajeado para assumir o cargo de diretor executivo na agência de inovação. Tem um capítulo fiquei curioso, capítulo da sua história aí, ele falou em Itália. Como é que foi parar na Itália? Então, quando eu fui para Fortaleza, né, teve um novo investimento, era um novo hostel e tudo, e aí o de Porto Alegre não deu certo, quebrou. Primeiro negócio e tudo mais. Lá em Fortaleza, não me adaptei no lugar, não gostei da cidade, né, por questão de perigo e tudo mais. Aí nós vendemos o negócio lá e aí eu decidi, não, agora eu vou fazer algo por mim. Pô, já tive um hostel, investi grana,
Fiz outro, investi grana, quebrei, aí fiz outro, investi grana, ok, consegui vender. Não quero pensar em negócio, agora quero fazer alguma coisa, não, né, não somente profissional, mas pessoal mesmo, porque eu tenho descendência italiana e eu resolvi ir para a Itália para fazer a minha cidadania italiana. Aí eu fiquei meio ano lá para fazer esse processo e ter a dupla cidadania. Ah, perfeito. Da Itália retornando ao Brasil, todo esse processo, e aí o ano passado, então, efetivado como diretor executivo da Ágil. Nos conta aí, o que é a Ágil e onde ela está vinculada nessa rede, nesse networking de inovação? Claro, não, assim, a Ágil, eu acho que é uma proposta muito legal, assim, é uma realização muito legal do ecossistema aqui de Lajeado, porque ela materializa, né, junto com o Promove, essa relação mesmo que a gente chama de ecossistema, né, da quádrupla hélice, né, academia, governo, iniciativa privada e sociedade civil organizada, né? E então assim, o Promove, ele foi lançado em 2019, em março, só que ele é um movimento, né? E se entendeu. Promove, só para explicar um pouco o pessoal, né? Promove é uma entidade, O Promove Lajeado é um movimento, né, que justamente materializa esse ecossistema de inovação aqui em Lajeado. Né? É só do poder público ou não? Ele foi puxado pela Univates e pela prefeitura, né, depois junto com a CIL, né, e alguns empresários, para tirar do papel esse movimento que realmente reúne iniciativas, né, em prol de objetivo comum de desenvolvimento regional, né. É isso, o ecossistema, ele tem essa teoria, né, que o ecossistema de inovação, cada um desses atores, né, tem o seu propósito, tem o seu papel e está tudo certo, mas em algumas coisas a galera tem que sentar na mesa para conversar junto e trabalhar em projetos coesos, né? Otimizando recursos, né? E aí o Promove materializa isso, né? Então ele realmente cria um ambiente onde dentro desse guarda-chuva, aqui a gente está trabalhando a qualidade de vida, né, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? A gente tira o interesse, a expectativa do determinado eixo e a gente está fazendo isso em conjunto para o todo. Só que o Promove é um movimento, né? E aí, como todo movimento voluntário, em algum momento tu tem que dar um maior fomento para ele continuar, para ele se organizar melhor, para ter uma melhor gestão. E o Promove, ele teve um diagnóstico que foi financiado inclusive pela universidade, pela prefeitura, para entender quais eram os melhores eixos de desenvolvimento da cidade, né? O que tem que priorizar, né? Foi feito esse diagnóstico durante o ano de 2019 e aí você chegou inicialmente em 3 eixos, né? Alimento, saúde, tecnologia da informação e comunicação. Se organizaram grupos de trabalho, né, para reunir esses atores da quádrupla hélice dentro desses grupos de trabalho. E aí foram fazendo várias ações, e uma das ações do Promove junto a esses grupos se entendeu que, ok, também a gente precisa de uma agência de inovação para profissionalizar isso. E aí que nasce a Ágil, né, para ser, né, muita gente fala assim, né, para ajudar a facilitar o entendimento, é o CNPJ do Promove. Porque o Promove como movimento, eu quero buscar recurso. Não tem, né? É só um coletivo. Né? Então a Ágil, ela acaba sendo daí um instrumento, uma ferramenta para ajudar o Promove. Não somente o Promove, né, e sim o ecossistema das suas mais diversas formas, né, mas também, né, e eu sempre falo, a Ágil nasce do Promove para ajudar o Promove, mas eles são interdependentes, né? Ela não funciona só para o Promove, bem como o Promove não tem que depender só da Ágil para existir. Né? Então é essa relação bem próxima que tem a Ágil e o Promove. E a Ágil ela serve justamente para isso, para ela ser essa ferramenta, né, de
a articulação entre esses atores, porque essa galera não fala a mesma língua, não tem o mesmo tempo. Entende outras prioridades como necessárias, né? As intenções e as expectativas de cooperação são diferentes e tá tudo certo. Tá? Funciona assim natural, mesmo. Né? Mas daí justamente a Aju tá ali para ajudar a mediar, né? A traduzir algumas coisas, né? A mapear e enxergar que algum recurso pode ser utilizado por outro desses atores que está no ecossistema, fazer isso aí. E é todo esse movimento que não faz muito tempo foi premiado, inclusive, né? Nacionalmente. Se puder falar um pouco sobre isso. Isso o que é legal é porque assim, no ano passado a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, né, tem o prêmio, que é o Prêmio Nacional de Inovação. E ano passado foi o primeiro ano que aliás, na realidade, o prêmio aconteceu esse ano, né? Mas ele é referente ao exercício do ano passado. O exercício do ano passado, isso aí. As inscrições, se eu não me engano, abriram em novembro ou dezembro do ano passado. E foi o primeiro ano que teve, então, a avaliação de premiação para ecossistema. Antes era só empresa, né? Empresa grande, média, pequena, aí tinha de processo, de produto, de inovação social, enfim, tem uma série de fatores. E é a primeira vez que eles colocaram daí ecossistema, e era ecossistema em fase inicial, em desenvolvimento ou consolidado. E eles que categorizavam conforme a inscrição do ecossistema, né? E a professora Simone Stupp, né? Acho que já comentaste ali, que já participou aqui do programa, né? Ela foi uma das, vamos dizer assim, ela que puxou essa frente de escrever o projeto e escrever, né? Construído a muitas mãos, todos participamos, né? Porque o ecossistema acaba tendo que reunir uma série de coisas que faz, e aí culminou, né, na premiação. Então isso é muito legal de ver porque a CNI é mercado, né? A Confederação Nacional das Indústrias, então isso mostra que o mercado está atento da importância que tem que ser dada ao ecossistema, a esse entrosamento desses atores, né? E que tipo de benefício tu percebe que isso traz para um lugar tipo Lajeado, que uma CNI ou alguma entidade dessa forma esteja percebendo um local como aqui, assim, nessa perspectiva de inovação? Pois é, Bruno, sabe por que a gente deveria buscar ser esse tipo de cidade, esse tipo de local? Legal essa pergunta, porque é o seguinte, né? Justamente casando com o que a gente estava conversando antes sobre as minhas experiências, né? De ter morado em Porto Alegre, em Santa Maria, em Novo Hamburgo, em Fortaleza e tal, e ter empreendido nesses lugares, né? Ou estar trabalhando com ecossistemas também nesses lugares, né? É a facilitação das conversas, né? E o laço de confiança entre os atores que você cria esse ambiente. Porque tu entende que daí, quando tu tá dentro, né, desse, no nosso caso do Promove Lajeado, tu tá conversando aquele assunto, tu entende que tu tá fazendo aquilo pela mesma razão, pelo mesmo objetivo, né? Nesses outros ambientes que eu passei, eu não enxerguei, né, essa facilidade de conversa e de entrosamento como eu vejo aqui. Né? Na tua opinião, a que isso se deve? A ser uma cidade menor? A cultura local? Eu acho que, assim, a questão do tamanho ajuda, sim, né? Porque tu tem uma coisa, tu tem um tamanho de uma cidade que tu consegue as pessoas se conhecerem mais e também testar mais as coisas, né? É um ambiente um pouco mais controlado, talvez com uma cidade muito grande, né? Mas eu tenho percebido a questão cultural, né? Principalmente depois de trabalhar com um ecossistema em Santa Maria, do qual, né, eu cresci lá e aí eu voltei 16 anos depois e vi que não tinha mudado muita coisa, assim, né? E Lajeado, que eu fiquei 3 anos fora só e vi uma diferença, assim. E eu entendo que, assim, aqui, em função da colonização, e aí vem um pouco do background da história de ter estudado na indústria criativa, cultura e tudo mais, né? Eu acho que essa questão da colonização forte, né, italiana, alemã aqui na região, onde tu tinha muitas micropropriedades rurais e aí dependia muito, a gente tem muita cooperativa, né? Sim.
entendeu? E aí O espírito de cooperação funciona muito forte, ele nem sempre é conscientemente escolhido. Isso Sabe? aí. Às vezes os caras cooperavam porque era a única opção que eles tinham, não é só que queriam cooperar. Mas isso vai construindo, edificando as relações de confiança e controle mútuo, que aí vai em tudo isso que tu falava, né? Exatamente isso aí. Então eu percebo assim por isso, assim, acho que essa questão da galera depender comercialmente de se ajudar e tal facilita que esse entendimento, assim, né? E que é completamente diferente da fronteira, por exemplo, daí, né? Claro. Então É possível falar sobre ecossistema não no sentido local, municipal, mas regional? Hoje o Promove pode ser transformado daqui para frente em algo um pouco maior do que é localmente, Lajeado, ou ainda esses embates regionais de municípios acabam fustigando uma possível ampliação? acho que pois é, né, Vinícius? Acho que é um pouco difícil isso porque já se caracterizou bastante, assim, Promove Lajeado, né? Talvez a gente seja uma ideia a gente replicar isso, né? Essa conversa, existe essa conversa, né? Daqui a pouco, né? Para outras cidades, mas é a questão das dificuldades, né? Porque quando tu pensa regionalmente, por mais sendo perto, às vezes a cultura da outra cidade ou o foco dela é alguma coisa diferente que tu não consegue unir. O programa Inova RS tem essa dificuldade, né? Então, assim, a região do Inova, a gente aqui é a região dos vales, daí pega Vale do Taquari e Rio Pardo. Né? E aí a gente já vê algumas coisas que às vezes fica mais difícil fluir, justamente porque né, tem coisas que são bem diferentes. Né? Acho que é possível, mas daí eu acho que muda o nível de... a forma de olhar, né, de que projeto tu vai querer rodar, falando regionalmente, e os atores que tu tem que envolver também, né? Acho que no nosso caso aqui como Promove Lajeado é bem legal e tem funcionado, dá mais celeridade. Acho que é essa a questão do que a gente pensar em regional, né? Pensar só na cidade, tu facilita essa questão do interesse. Faz uma ação mais micro para o macro, né? Se tu for trabalhar de modo regional, tu se obriga a contemplar realidades cada vez mais diferentes. Essa construção tanto do senso de pertencimento quanto do próprio identificar o common ground com os outros fica cada vez mais difícil. Até é legal essa conversa, né? Porque até eu pensando agora isso, né? A gente conversando aqui, eu pensei agora, né? Talvez faça mais sentido justamente isso. Ao invés de... mais fácil tu trabalhar os ecossistemas nas cidades e aí uma vez isso estabelecido, tu vê o que tem de intersecção e para daí trabalhar um ecossistema regional, sabe? E não o inverso. Nos anos 90 e depois começo dos anos 2000 tinha de maneira muito forte a dinâmica corediana do desenvolvimento regional, né? Ele apontava para isso e aí tinha os COMUDs, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento. Também tinha uma dinâmica diferente daqui a pouco em função desse, advento, acho que é assim a palavra, da tecnologia e a facilidade de comunicação e agilidade em alguns aspectos, faça mais sentido a gente reduzir o escopo da atuação do desenvolvimento local, então ele vira cada vez mais municipal, cada vez mais, diminui, né, a atuação do grupo para que faça assim de blocos e isso avance para o resto. Né? Que tem isso, né, tem o negócio da ecossistemas, tu tem o de plataforma, ecossistema de plataforma e ecossistema de território, né? E aí essa é a diferença, né, o território, né, a localidade, a plataforma é com que outras coisas tu se relaciona, né? Que não necessariamente vai estar no teu território, né? Então tem essa diferença, assim. E aí foi interessante, eu fiquei agora com uma provocação boa aí de pensar. Tinha comentado no início que o Promove identificou, mapeou necessidades principais a serem atacadas, né? E quais são elas? Se puder explicar um pouco melhor. É mão de obra? É estrutura viária da cidade, de mobilidade? Quais são os focos identificados pelo Promove e quais são as ações que estão sendo tomadas? Legal. O trabalho feito pela CERT, né, para o Promove foi assim, né? Eles usam uma metodologia que se chama Delta Opportunity, né? Eles casam a matriz produtiva, né? Eles pegam os quinais da cidade
versus a questão acadêmica, né? A geração de conhecimento, o que tem de graduação, curso técnico, pós-graduação, pesquisas e tudo mais, e cruzam com as tendências de mercado, né? Locais e globais. Aí, dessa matriz, olha, tá, são esses negócios aqui que vocês têm que focar. E aí dentro desses grupos que você chamou esses atores, né? Empresários, pessoas de ONGs e associações, prefeitura e as instituições de ensino, né? Para dentro dos grupos começar esses debates, né? E aí, assim, acho que bem dentro da pergunta que você falou, assim, o principal que você conversa é a questão de mão de obra, né? Qualificada, né? É a principal demanda aqui da cidade. Voltado da TI ou não somente? Geral, assim, a TI é a mais latente na realidade, né? Mas é geral, sabe? Desde o chão de fábrica até os níveis gerenciais, né? E, por sinal, hoje, até antes de vir para cá, eu estava numa reunião do APL, que é o Arranjo Produtivo Local, né, de Alimentos, que foi agora há pouco reconhecido, né, pelo governo do estado e tal. E a gente já tem mais de 30 empresas. E aí eu faço parte do grupo de qualificação, né? E aí a gente está fazendo entrevistas com as empresas. E mesma coisa, né? Então, e tu vê como as coisas se cruzam, assim, né? A gente tem o grupo de alimentos no Promove, mas a gente tem o APL e, né, as frentes são diferentes, mas as instituições acabam convergindo. Sendo... exatamente. E aí muito você fala isso, tá, mas ok, tu tem a qualificação, precisa da qualificação, mas como é que estão as ofertas, né, também, né? Mas daí tem curso que fechou e deveria ter, não tem mais, então daqui a pouco é uma coisa que é relacionada à mudança, né, do cenário de educação, né, que cada vez mais a galera questiona ter que ficar 4, 5 anos num curso, né, e ao mesmo tempo as empresas não querem também ter que, não necessitam, o cara da formação X, né? Não, eu preciso que o cara seja técnico, mas ele não precisa ter a graduação, não precisa ter o técnico. Então isso aqui a gente está debatendo, assim, mas o principal é a questão de mão de obra, assim. Mas aí isso acaba premiando outras coisas que se relacionam à inovação social, né? E tem relação também, né, com qualificar as pessoas e outras coisas, como tu falaste, mobilidade, parte da cidade ser uma cidade mais inteligente também, né? E aí, pensando numa ideia dessa de suprir, não digo nem a mão de obra, mas o capital humano que rola ali, sabe? Porque a mão de obra a gente está associando direto quase como se fosse com o técnico das coisas, né? O que tu acha que seriam as habilidades prioritárias que Lajeado precisa? Porque uma coisa é a gente pensar no cara que manja de TI, ou pensar na pessoa que entende do setor de alimentos e assim por diante. Mas o que são as habilidades, quase puxando assim o foco do negócio para soft skills ao invés de hard skills, saca? O que desse ponto aí são as coisas que uma realidade como Lajeado carece de maneira mais objetiva? Não, na realidade, o que eu acho que tem precisado e que tanto promove, né, quanto o próprio APL agora está facilitando essa conversa entre mercado e academia, né? Essa facilitação de quais são as habilidades que o funcionário, que o empresário está precisando, né? E que não está dentro daquele padrão da academia que a gente já conhece até agora. Né? E aí as instituições estão mais curiosas para saber sobre isso, né? Para daí preparar. Teve agora há pouco, né, uma pesquisa que envolveu a prefeitura e a imprensa aqui, que eles identificaram muito a questão assim, o empresário vê principalmente a necessidade de comprometimento, né, com o trabalho, com a empresa e tal. Né? Por outro lado, daí as pessoas perguntam, tá, mas o que a empresa está oferecendo, né, para que haja esse comprometimento, essa identificação de, eu quero continuar nessa empresa e tudo mais. Então, acho que a gente tem todas as ferramentas e o que a gente está fazendo é esse ajuste fino mesmo agora aqui, né? E aí o Promove ajuda isso, né, a facilitar essa conversa e chegar a
a essas soluções. Assim. Quando a gente fala em inovação, a gente invariavelmente pensa em tecnologia, e tecnologia a gente pensa em aparatos tecnológicos, né? E para isso, bem, precisa-se de dinheiro para adquirir, né? E uma certa educação digital. Como é que tu vê em Lajeado essa questão? De um lado, uma cidade que é industrializada, que é desenvolvida, mas ao mesmo tempo tem uma parcela da sua população que vive à margem desse desenvolvimento, né? E esse movimento que vocês representam, né? De trazer esse desenvolvimento, né? De inovação aqui para Lajeado. Como é que flui essa balança? Como é que confluem essas questões? Aí é bem isso, assim, acho que é nesses momentos que o Promove serve como uma ferramenta facilitadora, né? E a Ágil ajuda com isso. Porque eu sempre falo, para mim, o melhor exemplo de projeto do Promove até o momento, espero que logo dizer que seja ágil com as coisas que a Ágil está fazendo agora, obviamente. Mas até o momento foi o Trilhas da Inovação. Trilhas da Inovação é um projeto que, como é que surgiu, né? O Senai ofereceu para a prefeitura, ele tinha um outro nome, não lembro agora qual era e tal, e era para alunos, na realidade originalmente eu nem sei se era para os alunos do 9º ano, né? Somente, né? Mas enfim, o Senai ofereceu esse curso sobre tecnologias 4.0, automação e tal, para a prefeitura. E a prefeitura, né, legal, ok, mas a gente tem o Promove, peraí. Aí levou para discussão dentro do grupo de TIC do Promove, onde tem o quê? Tem as instituições de ensino, tem os empresários, né, e aí que a galera, inclusive da Interact, participa ativamente, né, e a gente é muito grato por isso. E aí o pessoal opinou, não, essa grade curricular não está bem legal. Melhor assim, desse jeito, com esse tema, com essa abordagem e tal. Aí se reconstruiu isso e a prefeitura devolveu para o Senai, assim a gente é parceiro de fazer. O Senai aceitou o desafio, teve que inclusive contratar um novo professor, e aí eram 4 disciplinas, né, que esses alunos tiveram. Fundamentos de programação, de software, tecnologias 4.0, eletroeletrônica e robótica, com os Lego e tal, né? Era para ser só 15 alunos, tiveram 70 inscritos, né? E aí, do 9º ano do ensino público municipal, né? E aí o prefeito, não, matricula todo mundo, né? Aí fizeram essa primeira turma e eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita e conversar com a molecada, assim, Incrível. A galera gurizada pilhada mesmo, gostando da história, os professores muito satisfeitos, eles até falaram que eles estavam um pouco de medo, porque ia ser uma idade mais nova, porque o Senai pega a galera do ensino médio, né? E aí ele pegava um pouquinho mais jovem, né? Mas não. E a gente sabe, ensino público, grande parcela, talvez, desses estudantes, né, do ensino público não teriam acesso a esse tipo de educação. Essa primeira turma aconteceu no ano passado. E aí os resultados, né, desses 69, né, aí teve uma formatura até, sabe, foi os familiares, cara, negócio muito legal mesmo. Desses 69, se não me engano, 20 ou 25 já foram contratados como jovem aprendiz, e 20 ganharam uma bolsa para continuar no Senai para fazer um curso de assistente de software. Legal. Né? E aí agora tem a segunda turma, que aumentou para 130 ou 138 vagas. Imagina, a gente tem no ensino municipal aqui do 9º ano 540, quase de volta disso aí, de alunos. A gente está falando de 130, é um quarto das vagas, né? Então, esse tipo de coisa a gente está dando mais acesso, porque assim,
acaba repercutindo, né, nesses estudantes, na família que ele está participando. E uma coisa legal também de dividir aqui é o que o Senai recebeu mais recurso porque foi um sucesso esse. Eles levaram para outras cidades esse projeto. Legal. Né? Então, tu vê como existem impactos, consequências que não são tão objetivas assim, né? Não toma lá da cá, tô participando do Promove, e aí o que... Não, vai indo, né? Uma outra onda acontece em função disso, sabe? E ainda que a dinâmica do Promove seja num contexto mais localizado, acontecendo em Lajeado, é bem isso que tu trouxe, isso replica para outras regiões, replica para outros municípios. Então, o desenvolvimento, ele também desencadeia outras ações, né? Ele se perpetua dessa forma. Legal. O Gustavo está me sinalizando que nós temos só 4 minutos. Só queria que falasse um pouco mais do Labilá, foi recentemente inaugurado, que também, de alguma forma, ressignifica um espaço que estava, não digo abandonado, mas uma região que tinha uma outra interpretação, e aí traz esse desenvolvimento, traz inovação para aquela região. Se puder contar um pouco mais sobre o Labilá. Que vocês estavam lá, né? Estávamos lá. O Labilá, ele é então o laboratório de inovação da prefeitura, né? E é justamente para estimular essa questão de inovação social, né? Eu enxergo muito que é um espaço fora da caixa, né, para os servidores, para a prefeitura pensar em trabalhar coisas do público ali dentro, né, saindo de dentro dos seus escritórios e tudo mais, para ter um outro espaço para isso. E também um espaço de conexão com o ecossistema, para facilitar essa, né, tu tangibiliza, né, tu tem um espaço físico daí da prefeitura, e eu enxergo muito como o espaço físico do Promove. Até o próprio prefeito, né, Marcelo, falou isso lá, eu concordo com isso, assim, que daí tu começa a dar um espaço para o lugar, eu quero encontrar onde é que eu vou e tal. É onde é sediada a Ágil, inclusive, né, que é a agência de inovação, e aí já tem, inclusive, recursos que foram captados federais para a montagem de espaço 4.0 lá, para dar mais cursos e capacitações voltados à tecnologia 4.0, preparar melhor para jovens daí das mais diversas idades. Assim. Acho legal que tem uma dinâmica quase como área internacional de aeroporto, saca? Porque senão a atuação acaba sendo em um momento dentro da Univates, universidade, Isso. em outro momento está ali sob as paredes da prefeitura, assim por diante, né? Sempre dentro de dos grupos. E assim tem um espaço específico que é um território comum de todos, né? Ou de livre circulação desses grupos que compõem o movimento. E como o Vinícius lembrou ali, tá relacionado também com a questão da revitalização do centro histórico de Lajeado, né? De a gente começar a tensionar coisas. Que é uma área fantástica, né? Que é muito bonito isso aí, né? Que daí tá ligado com os outros projetos do Parque Novo, né? Que estão acontecendo, e daí a gente vai dando todo um novo significado para a cidade, assim. Legal, muito legal o trabalho, Cristiano, da Ágil, do Promove. Obrigado mesmo pelo bate-papo, Cristiano. Foi muito legal tomar esse café contigo aqui no Quero Café, né? E aprender um pouco mais sobre ecossistemas de inovação, sobre desenvolvimento local. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço a oportunidade mesmo, e agradeço mesmo a participação forte da Interact aí nas ações do Promove e da Ágil também. Tamo junto. Obrigado a você que ficou até agora conosco. Um abraço, tchau. Até breve.